Então vamos lá, gente. Episódio 5, né? Do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Na verdade, nem sei se é o 5 ou o 6. Mas eu acho que é o 5. Beleza? As 5 leis de ouro. Vamos começar com tudo, né? Esse episódio. Bom dia a todos. Bora lá. Primeira lei. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Então, primeiro é guardar um décimo de seus ganhos, né? Separar um décimo de seus ganhos. Segundo a lei de ouro, o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo, entrega para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os focos de algodão no campo. Saber multiplicar esse seu um décimo aí de ganhos, né? Encontrar a melhor forma de você multiplicar esse um décimo de seus ganhos. A lei 3, terceira. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Buscar pessoas mais experientes para fazer o investimento do seu dinheiro. Quarto lei, quarta lei. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Então, fugir de negócios que são com pessoas que não têm capacidade, né, de multiplicá-los. Quinto, o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. Então, muito cuidado na hora de investir esse um décimo, né? Então, não é só você separar um décimo, é você também saber investir ele da melhor forma possível, né? Essas são as 5 leis de ouro gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grandeza, sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue ao seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei de ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar. Antes de completar os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o Senhor, meu pai, me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos de quem me tinha tornado amigo disse: Você é um jovem econômico, que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro? Sim, respondi. Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi. Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais? Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água, e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. Esse aqui é aquele rapaz que o pai dele era rico, né? Mas deu um dinheiro para ele e falou: volta depois de 10 anos, né? Vamos ver como é que você vai estar. Eu não vou te dar o dinheiro de mão beijada, né? Tipo assim. Se tiver confiança em mim, eu ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro, disse ele. Dentro de um ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em todo Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muito distantes, e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos oferecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir nessa economia sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação.
Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de se lançar a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada que o dinheiro investido não se metiam em nada que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares, em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Ou seja, que ele está falando que ele encontrou alguém experiente para multiplicar o dinheiro dele, né? Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Eu tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Ah, tá, eu lembrei também das 5 tabuinhas, né? Quando o pai dele mandou ele para ficar 10 anos fora para saber se ele ia conseguir multiplicar o dinheiro, ele deu 5 tabuinhas, né? Ele, 5 leis do ouro, ele escreveu numa tabuinha, na verdade. E depois que ele perdeu o dinheiro que o pai dele deu, que ele foi ler as 5 leis e começar a usar elas para poder acumular fortuna, né? Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certos. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente. E quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como escravo. Noacir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente um de cada vez, 3 pesados sacos de couro. Noacir pegou um deles e colocou-o no chão diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras: O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco de moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive, de igual peso. Uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor também me deu uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os da mão dos escravos e do mesmo modo colocou-os no chão diante do pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm. Mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não têm. Como podem provar sobejamente estes 3 sacos de ouro? Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, eu fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições. E me sinto realmente feliz por ter um filho que eu possa confiar minha riqueza. Calabab terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomacir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Que não pensariam esses veneráveis homens se lhes dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito. Mas ai de mim não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente. Além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino que alguns homens tenham muito ouro enquanto outros não têm nada, pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida de conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para um homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo, ano após ano, acaba por levar à realização. A observância das 5 leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido, e temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas, e não sosseguei enquanto não a retive na memória palavra por palavra. E aí, gente? Bom demais essa parte? Dinheiro fácil, vai embora fácil, diz o ditado. Dinheiro e sabedoria também. É.
A primeira lei de ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente um décimo de seus ganhos e investi-lo sabiamente criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultuoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente de veio até mim, em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas, como acontecerá com vocês mesmos. E seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando com os flocos de algodão do campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se, quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separado uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. A quarta lei de ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde prens de perigo e de perda, e quando bem examinados por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado. Comete muitos erros e paga com o tesouro pela falta de tarimba, com o seu tesouro, né? Sábio, aliás, é aquele que investe seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. Tipo, aqui é procure mentores, né? A quinta lei de ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. Propostas fantasiosas que impressionam como as histórias de aventuras sempre ocorrem no novo proprietário de ouro. Aqui tem as pirâmides, né? Quantas pessoas se conhece que juntaram uma grana boa e colocou numa pirâmide e perdeu, né? Ou vendeu uma casa para colocar na pirâmide, vendeu um carro, porque era lindo demais o plano de negócios da pirâmide, né? Ele ganha muito dinheiro, uma pirâmide financeira. Então, cuidado com o dinheiro fácil, como o Leonel falou aí. Elas surgem para dotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pusesse em risco o principal ou não trouxesse em si mesmo a certeza de lucro. Aqui termina a minha história sobre as 5 leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender, e então seguir quem deseja sair da multidão, a qual aqueles cães distantes têm de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão dinheiro. O dinheiro que tem direito pelos seus serviços tão lentamente prestados. 10 anos depois dessa noite, o que terão a contar sobre dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomacir, venha usar uma parte de seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social, e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, se depois de 10 anos a contar de agora for um apostador seguro, como filho de Arcade, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos. Ai de mim, elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. A cada ano tornaram-se mais ricos e mais valiosos.
Com os tesouros de qualquer terra. Como os tesouros de qualquer terra, eles são uma recompensa, uma bela recompensa para homens de iniciativa que resolvem garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guie esse poder com seu conhecimento nas 5 leis de ouro, e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia. E aí, gente, mais um capítulo, as 5 leis de ouro, a história do Nomaci, que foi para Nínive, ficar 10 anos lá para ver se voltava com mais dinheiro. Tudo bem por aí, gente? Tá aqui. Eita, pô, tudo ótimo. Tá só para ver que o tamanho desse capítulo é grande, né? Bora lá. O emprestador de dinheiro da Babilônia. Daqui a 10 anos construindo mar de reis, como você estará? Isso mesmo. Emprestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nunca antes na vida tinha Rodan, o fabricante de lanças, carregado uma quantia dessa em seu alforje de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento, depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente à medida que o alforje preso ao cinturão balançava a cada passo. A música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro, tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder nesses discos tilintantes. Podia comprar o que bem entendesse, uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagens, o que quer que desejasse. Que uso devia fazer disso? Nessa noite, enquanto entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguia pensar nessas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite poucos dias antes, quando um perplexo Rodan entrou na loja de Maton, um emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores, cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável Maton, refestelado sobre um tapete enquanto um escravo negro servia de finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodão mantinha-se impassível, de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amável saudação. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de uma enrascada. Não, não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Estou, ao contrário, à procura de conselho sensato. Mas ouça isso. O que está dizendo? Ninguém recorre a prestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça. Pois é isso mesmo. Como pode? Rodando, fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem à presença de Maton não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar suas loucuras. Mas até onde sei, ninguém ainda veio até aqui atrás de conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que o emprestador de dinheiro, a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos. Você comerá comigo, Rodan, continuou ele. Será meu convidado esta noite. Ordenou, ordenou o escravo negro. Estenda o tapete para o meu amigo Rodan, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado convidado. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho que ele bem o merece. Agora me diga, quais são os seus problemas? Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da Guarda Real, nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro. E agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. Natural. Os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não. Sua vontade não é tão forte quanto seu punho?
Mas você não pode dizer não? Né, a pergunta. Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa, mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que lhe empreste esse dinheiro, a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou Matom, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo até ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Aqui é muito interessante, né? Ele está falando, cara, eu tenho dinheiro agora. As pessoas sabem que eu tenho dinheiro e estão me pedindo emprestado. Eu posso falar não para muita gente, mas será que eu posso falar não para minha irmã, para o meu pai, para minha família? Isso é o que muita gente faz, né? Quando ganha dinheiro. Acaba emprestando para familiares, acaba emprestando para amigo, acaba porque aquela sempre tem uma história mais triste que a sua, né? E você fica comovido ali e quer ajudar aquela pessoa. Vamos ver aqui. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples fato de ouro passar nas mãos de uma pessoa para as mãos da outra. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxando o arado da manhã à noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores, que não tem mais que carregar nosso amo aos lugares onde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontre doente e não tem condições de trabalhar. Olha, meu medo quando comecei a mostrar resultado na internet, o povo pensa que virou banco. É isso mesmo. Como no marketing de rede a gente precisa mostrar resultado, quando a gente começa a mostrar resultado, vai começar o pede-pede. Todo mundo vai achar que você é rico, milionário, e vai pedir todo tipo de ajuda. Assim fez o cavalo. E no outro dia o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então, disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu, reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigada a fazer as tarefas dele. A partir de agora, você deve puxar, como sempre, um arado, pois ouviu o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se você ficar doente de novo. Tomara que ele faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então, não se falaram mais. Aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Saberia me dizer a moral dessa história, Rodan? Olha a história que ele contou, né? Ou seja, se você se é, tem pena do outro, né, você vai ficar no lugar dele. Já ouviu essa frase, né? E é a mais pura verdade. E às vezes eu emprestei dinheiro já, tempos atrás, para algumas pessoas, e eu falava, cara, e a pessoa não me pagava, e eu emprestava para ajudar mesmo, não era nem com juros, nada. E eu chegava pro cara, é até injusto, pô. Eu guardei meu dinheiro por um bom tempo, eu fiz né? Eu tive essa disciplina para fazer isso. Aí eu te empresto, você que nunca fez isso, e você gasta meu dinheiro e não me paga. É injusto pra caramba isso aí, não é não? Tipo, quando eu ia cobrar ele. É loucura.
Isso mesmo. É uma boa história, respondeu Rodan, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe, é muito simples. Apenas isto. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa. Você empresta muita gente. O que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu, o sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Que emprestado? De dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar. Que emprestador de dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pode acertar. Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelho e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa que empresta dinheiro um penhor que fica guardado nesta caixa até que a dívida seja saldada. Quando pagam, devolvo. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, seguro-me quanto ao retorno do meu capital, mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Ele era agiota dos tempos antigos, né? Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda, e se são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura, e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda tenho o cuidado de estabelecer quantias mínimas. Minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores, que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodan curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma echarpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a echarpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando esta garantia, mas como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muito bons negócios juntos, até que voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se, uma mulher bonita, mas não como as nossas, uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero quando se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que o ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazer, mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. E ela? Perguntou Rodan. Sim, claro, isto pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho, amargando um terrível remorso. A mulher atirou-se às águas do Eufrates. Esses dois empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra-lhe, Rodan, que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para o prestador de dinheiro. Aqui, isto é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isso pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhes a plantação. E eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e quando houve a nova colheita ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra, tal como tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que qualquer outros já visto na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem para comprar as cabras. Agora sua criação já começou. E no próximo ano, surpreenderei os nobres da Babilônia com com mais caros tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve estarei devolvendo seu anel. Ele insiste em pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodando.
Se pedem para propósito que lhes tragam de volta o dinheiro, sim. Mas se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado, porque você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fale-me sobre isto, eu estou rodando, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçou o Batom. Ainda sou muito mais jovem que você, retorquiu Rodan. Concordo, mas desta vez você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona deste penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho, a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim, procurou e pediu-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos, negociando uma determinada cidade, o que compravam em outra. Esse homem revelou-se um tratante, pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro nem amigos, dando fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento algum sobre o empréstimo. Só muita conversa. Mas devo admitir que a joia vale muito mais que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário. Ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com habilidade dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que esse jovem inexperiente estava correndo, mas como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isto, continuou Matom, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado num nó. Pertence a Nebatur, um negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz esse nó. Eu desempresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocínio e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para a nossa cidade, e isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Matom apanhou um besouro feito de turquesa e atirou desdenhosamente ao chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando cobra, ele me responde: Como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai, um homem de valor, de poucos recursos, de parcos recursos que teve de hipotecar terras e gado para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Era ainda imaturo e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que está propícia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ele não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo, aonde se pode descer muito depressa e ali ficar, por muitos dias, lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos onde não chega a luz do sol e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade. Recomendo-os sempre, desde que seja sempre um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer um emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada. Está desanimado. Não tenta o menor esforço para sanar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, arriscou Rodando. Mas ela não me respondeu a pergunta que lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher por quem tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu interrogaria quanto ao uso que estava pretendendo dar uma soma a uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante, investir em joias e suprimentos finos, eu diria: Quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócio? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas? Não, não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lances nas lojas. Então ele diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria uma chance de sucesso. E eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse: Sim, já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia dispostos a pagar bem por eles. Eu diria: Seu propósito é sensato e sua ambição louvável. Ficaria feliz em emprestar as 50 moedas de ouro, se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse. Não tenho outra garantia senão minha condição de homem honesto e a palavra de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar.
Tenham em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante sua viagem a Esmirna ou seus tapetes quando estiver voltando, você então não terá possibilidade de reembolsar, né? E meu ouro terá ido embora. O ouro, Rodan, é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você consegue um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando, para que eles possam progredir e tornar-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem ao trem. Novamente me desviei de sua pergunta, Rodan. Mas ouça a minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com o seu trabalho, aquilo que lhe dão como uma recompensa, pertence a você. E ninguém tem o direito de compartilhá-los a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando os clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. E aí, gente? Qual a lição aí dessa questão do empréstimo? É bem. Quando a gente pensa a teoria, é simples, mas na prática a gente se. Quem é, principalmente quem tem bom coração, quem é uma boa pessoa, né? Fica naquela ânsia de emprestar, de ajudar ali uma pessoa, né? Mas tem que ter muita cautela e muito cuidado. Há quantos anos trabalha com fabricante de lanças? 3 anos completos. Quanto guardou, sem contar o presente do rei? 3 moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro? É como está dizendo. Então, poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acho que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe: trabalhei todos os dias, exceto de descanso, durante 3 anos, da manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração. Já. Cadê? E recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. Você é minha irmã favorita e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível ao meu amigo Maton, então eu lhe prestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro, para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem-sucedido. Faça isso e se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar em pouco tempo. Sou um empreendedor de dinheiro porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardar. Por isso, não emprestarei mais. Se não estiver certo de que ele se acha em boas mãos, que voltará para mim. Tampouco eu emprestarei, se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodan, alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber as fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientemente certos que terão como saldar a dívida. Por aí você pode ver quão frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros, se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas que eles não têm capacidade de treinamento para atender. Agora, Rodan, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro. Se souber preservar adequadamente o seu tesouro, ele produzirá muitos lucros para você e será uma rica fonte de satisfação e vantagem durante todos os dias de sua vida. Mas se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorsos e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que você traz no alforje? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Maton, aprovado. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã, ela realmente estaria a salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação e confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e amigos, busque outros meios que não de arriscar a perda de seu tesouro.
Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para seu tesouro? Que ele me faça guardar mais dinheiro. Novamente, fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado sensatamente pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice. Se se arriscar a perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo que ele pode render. Aqui é uma lição muito grande, muito boa, né, gente? Apesar de da gente não ser agiota, né? Mas serve para aquelas pessoas que pedem dinheiro emprestado da gente, que sempre vai ter, se sendo agiota ou não, né? Então é uma super lição isso aqui. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática, que sempre acreditam encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito dos infalíveis leis do negócio. Seja moderado naquilo que espera ganhar, para que possa garantir a gozar com sua fortuna. Empregá-la sob a promessa de retorno usurário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar os infortúnios que cometem muitos dos filhos dos homens a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodanques agradecer-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse: o presente do rei lhe propiciaria muita sabedoria. Se resolver guardar as 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso. Muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos. Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia do seu bolso. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem presta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Beleza, gente? Então tá finalizada a nossa leitura de sexta. Na terça-feira a gente volta com nesse capítulo aqui, ó, As Muralhas da Babilônia. E aí, qual a lição agora desses capítulos que a gente leu? A gente leu as 5 leis de ouro, né? Que foram deixadas na tabuinha pelo pai do rapaz que foi para Nínive passar 10 anos ver se ele conseguia voltar com dinheiro. Ou seja, ele veio de família rica, mas o pai dele não deu dinheiro para ele, né? Ele era de família rica, o pai dele era muito rico, mas o pai dele falou: Cara, eu não vou te dar de mão beijada o dinheiro, porque senão tu vai perder toda a minha fortuna. Eu vou te dar aqui algumas moedas de ouro, você vai ficar fora por 10 anos. Lógico que a gente vai fazer isso com o nosso filho, né? Ficar fora por 10 anos, mas você pode fazer parecido. Na questão de criar o teu filho para ele também saber multiplicar o seu dinheiro, para ele também ter os mesmos pensamentos sobre dinheiro que você tem, né? Essa foi a primeira parte que tirou hoje. A segunda foi sobre emprestar dinheiro. Ainda mais quando você começar a ganhar e as pessoas souberem, elas vão te pedir muito, né? E você tem que saber como emprestar, se emprestar, né? E se emprestar. Beleza, gente? E Tudo aí, ok Renato, aqui? Oi, pode falar. Renato, eu falei até a questão de emprestar dinheiro aí, né? Mas falou uma coisa que é importante, aí o livro menciona, né? Essa questão de a gente saber emprestar dinheiro. Hoje existe meios que aí no livro, antigamente não, Oi? mercadoria que eles tinham vendido ou relacionado, parecido com a agiota, né? E a gente tem meios hoje de aprender nas nossas plataformas mesmo, de fazer empréstimos para o próprio banco, para o próprio governo, e são seguros, né? A gente está vendo, inclusive, aí eu estava olhando ontem a situação, até te mostrei, né, dos bancos que estão quebrando no nosso país, e por mais que eles corram alguma situação de falência, quando você faz um investimento, seja pela a renda fixa, ou outro investimento, a gente tem um fundo garantidor, né, de falência de todo banco. É importante até quando você vai fazer esse empréstimo bancário, esse investimento, ele chama de FGC, né? Então, os bancos que, por exemplo, vocês estão vendo aí na mídia que estão quebrando, agora, as pessoas que têm investido até 250 mil, eles vão receber esse dinheiro. Acima disso, logicamente, eles não vão receber, né? Mas é até 250 mil. Então, isso é uma maneira de proteger o dinheiro, né? A gente tem
meios de fazer esse empréstimo, que é uma forma de empréstimo, né? Então é importante descrever isso daí, porque não emprestar dinheiro, realmente, é emprestar dinheiro e ele fez várias perguntas ali. Aquela pessoa ali tá apta para te prestar dinheiro, ele vai te devolver, não é uma segurança, né? É. É, é, Teve uma parte que ele falou que foi bem interessante também, né? É justo eu guardar um décimo do que eu ganho há 10 anos e eu pegar e emprestar para alguém e esse cara, e esse alguém usufrui do dinheiro, não eu. sim. Então tu não pode emprestar de qualquer jeito, né? Não, não existe E isso. aquele ditado faz muito sentido, né? Que você falou aí da questão do empréstimo. E é até pesado, né? Se falar, o pessoal fala, usa até outro termo. Você fica no lugar do leproso, acaba ficando no lugar dele. É pesado essa palavra, eu já ouvi outras pessoas falarem, mas é real, galera. Troca a parada leproso por outra pessoa. Mas é real. Eu e a Bruna, a gente ainda não era casado há uns anos atrás, a gente passou por uma situação, porque a gente estava numa situação confortável, vou colocar entre aspas, e a gente fez alguns empréstimos por pessoas próximas de nós, principalmente pessoas que nós amamos, e acabamos não tendo retorno. Sim, E a gente que assumiu a dívida. Então, esse ditado é muito real. sim. É isso mesmo. O que tu falou também é importante, né? A gente consegue emprestar do banco com uma garantia, né? Com o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Até 250 mil aí, mesmo o banco quebrando. É, é isso, galera. Então acho que foi surreal aí nossa leitura hoje. Vários ensinamentos. E que todos tenham um bom dia aí. Lembrando que domingo a gente tem um curso do multinível também, segundo módulo. Beleza? Chama todo mundo, vamos pra cima. Que seja uma boa sexta-feira para todos vocês, com muitas vendas, muita prospecção, muitas pessoas novas no negócio de vocês. Valeu? Tamo juntasso!